Olá pessoal do oitavo ano. Bom, vamos para a terceira atividade complementar. Lembrando que as primeiras foram muito boas. O primeiro debate sobre os contratualistas foi muito boa. A questão da revolução industrial e o capitalismo e pensar alternativas também, como a questão do desenvolvimento sustentável, né, de uma economia sustentável, também foi bastante legal. Então hoje a gente vai falar da terceira atividade proposta, que dialoga com a questão da Revolução Francesa. Não gravei nenhum vídeo, né, falando da Revolução Francesa, justamente para deixar para que a gente possa debater esse assunto que é tão importante. Então, pessoal, assim, antes de falar aqui da atividade proposta, que no final vocês vão ter que elaborar uma maquete que representa a Convenção de 1972 na França, e vocês vão utilizar materiais recicláveis, enfim. Vamos voltar lá para a semana 4, quando a gente aborda justamente a Revolução Francesa. E daí eu vou dar algumas ideias só para a gente não perder a essência do que a gente está estudando, né, pessoal? Então, assim, a França teve vários reis, né, como o Rei Sol, que é o Luís XIV, depois passou pelo Luís XV, e depois finalmente o Luís XVI, que foi o rei que foi degolado pela Revolução Francesa, né? Então, antigo regime quer dizer o quê? Regime do rei. E o que quer dizer o novo regime? Seria a divisão dos três poderes, como a gente já falou, como a gente fala em toda aula: executivo, legislativo e judiciário, a adoção da república, né? Para além da monarquia, a gente tem uma república. Então, tudo isso tá, como o Brasil hoje em dia tem os três poderes, a gente tem uma república. Tudo isso também vem um pouco desse evento que aconteceu na França, do iluminismo, das ideias iluministas, né? Dos contratualistas que pensaram tudo isso. Então, pessoal, o que leva, né? Vou fazer uma pequena revisão, né? Então, lá no final do século XVIII, a França era o segundo mais populoso da Europa. Então, a população estava dividida em três estados. Primeiro estado, composto pelo clero. Então, ele estava ainda estava naquele sistema muito parecido ainda com o sistema feudal, né, que era da Idade Média, muito mais próximo. Então tinha o primeiro estado, que era o alto clero, o clero, e que era a igreja, né? Segundo estado, formado pela nobreza. Então os nobres ficavam aqui. Então você vê o poder que a igreja tinha também, desculpa pessoal, nesse período. E o terceiro estado incluía a grande e a pequena burguesia e os trabalhadores urbanos e rurais. Então, ainda estava muito ligado à Idade Média, né? Então, a França vivia crises econômicas, principalmente que o Luís XVI gastava muito, aumentava impostos, e houve um período, né, que a França, ela ajudou, lá que a gente estudou a semana passada, a independência, a gente estudou nessa semana, né, que é a independência dos Estados Unidos. A França ajudou, deu apoio, no entanto, ela deu apoio para os Estados Unidos ficar independente, no entanto, isso gerou muita dívida. Então, ele estava pesando, né, para sustentar todo o luxo, né, desses reis que tinham aí. Então, quem puder visitar um dia a França vai perceber lá a riqueza do Palácio de Versalhes, o próprio Museu do Louvre, enfim. Então, a França ela fez grandes construções naquele período, né? E a sociedade de privilégios, né? Quem tinha privilégios estava lá. Então, houve uma série de eventos, a questão da convocação dos Estados Gerais. Então, o que aconteceu? Luís XIV convocou, né? Representando os três estados lá, né? Então seria aqueles três estados que a gente colocou aqui. Eles foram representados nessa assembleia. No entanto, o monarca, o clero e a nobreza defenderam que cada estado tivesse direito a um voto no lugar
dos votos individuais. Então, como é que é? Em vez de cada pessoa ter um voto, né, ser individual, não. Era cada estado. Então, com certeza, quem saía prejudicado aqui era o terceiro estado, porque o primeiro estado e o segundo estado, a nobreza e o clero, sempre estiveram juntos. E aqui a burguesia e os trabalhadores, eles só tinham direito a um voto. Então, ficava desequilibrado, né? Por serem mais numerosos, os votos individuais do terceiro estado derrotariam o clero e a nobreza. Essa era a ideia, né, que o terceiro estado propunha. O rei aceitou a monarquia constitucional e aboliu privilégios fiscais, mas manteve os privilégios aristocráticos e o dízimo. Então, ele com medo dessa revolução, ele já começou a ceder um pouco. Mas, por ordem do rei, o clero e a nobreza se reuniram à Assembleia Nacional, criando a Assembleia Nacional Constituinte. Então, para criar a Constituição, né? O terceiro estado não aceitou o sistema de votação e proclamou a Assembleia Nacional defendendo uma Constituição para o país. Então, aí começaram as mudanças na França, né? Então, como a gente viu, a questão da queda da Bastilha, tomada da Bastilha, na verdade, e a monarquia constitucional. Então, os eventos que a gente estudou ali na aula passada. Então, ali a gente viu a crise política, os saques, né, a insurreição do povo, a aprovação de uma Assembleia, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que estabeleceu a igualdade de todos os homens perante a lei e o direito à liberdade, à crença religiosa, à propriedade, à segurança e à resistência. Então, todos os pensamentos iluministas estavam aqui presentes na Declaração. E a aprovação da Constituição em 1791, que estabeleceu a subordinação. Então, o monarca ficava subordinado a essa Constituição, a divisão do Estado em 3 poderes independentes, né, como Montesquieu previa e como o Brasil usa até hoje, o voto censitário masculino, então as mulheres não votavam, só o homem, e a manutenção da escravidão das colônias e o fim da restrição comerciais mercantilistas. Então, apesar de eles estarem desenvolvendo aqui um início do capitalismo, ainda mantinha a escravidão, só o homem que votava, então as desigualdades estavam presentes ainda nessa Constituição. A proclamação da República. Então, em 1792, a França entrou em guerra com a Áustria e a Prússia, que terminaram com a propagação da Revolução e tinham o apoio do rei Luís XVI. Então, o povo foi chamado a defender a Revolução e formou um exército que derrotou os invasores e os antigos partidários do antigo regime. Então, com as novas eleições foram realizadas e formou-se a Convenção Nacional, uma nova assembleia composta por diferentes grupos. Então foi a proclamação da República, e importante, pessoal, que vocês vão a Convenção Nacional, vocês vão representar aqui, ó, os jacobinos, pequena burguesia e classe média, os girondinos, a grande burguesia comercial e os nobres liberais, a planície, que tendiam às posições políticas do centro, e os sans-culottes, né, que são os grupos que defendiam as mudanças sociais mais radicais, que estavam mais ligados ao povo. Então, a radicalização da Revolução foi por pressões de jacobinos e da população. Luís XVI e Maria Antonieta foram acusados de traição e foram levados à guilhotina. Então, eles foram mortos em 1793. Então, os países defensores do antigo regime reagiram à execução, né, desses reis, né, do rei e da rainha, e do pessoal ligado à aristocracia. A convenção criou um comitê de salvação pública responsável pela segurança da França, reorganizou o exército e derrotou a coligação. Então, por outro lado, os jacobinos distribuíram terras dos nobres, aboliram a escravidão e estabeleceram o ensino primário público, concretizando o ideal de liberdade e igualdade perante a lei. Então, esse período foi muito importante, pessoal, que as lutas dos jacobinos, o Robespierre. Então, quando a gente for, vocês, né, estudar na terceira semana, também foi bastante violento essa revolução. Então, os acusados de traição de todos os grupos foram presos ou guilhotinados. Então, eles fizeram muito do que os reis faziam no passado. Então, a caminho do fim, em 1794, os girondinos articularam, né, que eram os mais ligados à burguesia, né, e à nobreza, um golpe para expulsar os jacobinos da convenção, reassumindo o poder e encerrando a participação popular na condução do Estado. Então, os girondinos
traíram os jacobinos, né? Em 1795 foi eleito o diretório, formado por 5 deputados. Uma nova constituição foi elaborada, restabelecendo o voto censitário e consagrando a liberdade econômica. Daí, claro que houveram revoltas, enfim. E para conter essas revoltas, os burgueses apoiaram o golpe do general Napoleão Bonaparte, dando início ao consulado. Então, pessoal, então todos esses eventos, né, dos jacobinos, o diretório que foi incapaz de girar, e o 18 de Brumário do calendário da Revolução foi extinto. Então, a partir de então, Napoleão começou a sua saga, que iria levar a um monte de transformações, que iria influenciar até na vinda da família real portuguesa para o Brasil, né? Então aqui a gente pode estudar mais coisas, mas isso aqui não é o foco aqui da nossa atividade, né? Você viu que eram muitas coisas que foram vários acontecimentos. Até recomendo que vocês voltem, leiam com calma. Mas, no entanto, o que a gente vai fazer aqui é tentar representar a convenção, né? Com os jacobinos, que eram os mais radicais, com os que são considerados de esquerda. Não, eles eram também da burguesia, mas os sans-culottes eram até mais ligados ao povo. Então tinha aqui vocês vão representar eles aí na maquete, o presidente da Assembleia, os girondinos, que poderiam ser considerados a direita de hoje, e a planície, né? Então vocês vão fazer uma representação através de uma maquete dessa convenção, tá bom, pessoal? Então a gente pode buscar aqui imagens, né, para poder facilitar aí a maquete de vocês, né? Então aqui a gente tem imagens de como que era. Vocês podem fazer, eu acredito que essa aqui é uma... Aqui você vê o pessoal da esquerda, o pessoal à direita, a planície e o diretório, né? Que decidiam. Então você vê que houveram muitas brigas, enfim. Mas eu acho que nesse esqueminha, pessoal, aqui fica mais interessante para vocês representarem, com bonequinhos coloridos. Para fazer a maquete eu acredito que seja mais fácil. Então, pessoal, a atividade basicamente é essa. E daí, depois que vocês fizerem a maquete, a gente vai debater a função de cada um aqui, tá bom? O do presidente da Assembleia, dos jacobinos, dos sans-culottes, dos girondinos e da planície. Então, para além da maquete, vocês vão ter que fazer uma parte escrita falando qual que era a função de cada um aqui. Pelo menos desses 5, da presidente da Assembleia, dos jacobinos, dos sans-culottes, dos girondinos e da planície. Tá bom, pessoal? Então, a atividade complementar 3, o trabalho escolar 3, é essa atividade. Daí a gente vai debater mais sobre o assunto na sexta-feira, mas basicamente é isso. Tá bom, pessoal? Um abraço e até a próxima.